Boa noite, shalom para todo mundo. Hoje até merece falar qual é o número do nosso episódio de podcast. Tem gente fiel que diz que já viu todos. Tem gente que começa a ver pelo último, aí volta para ver todos. Então, esse é o número 77. Olha, quem é fiel já ouviu 77 podcasts, ou melhor, ouviu sobre a palavra, porque esse é um podcast diferente. Deixa eu já começar explicando. Aqui não é entrevista, somos nós três pensando, falando, discutindo sobre a palavra, tá bom? Então, muito bem-vindos ao canal e uma boa noite para o pastor Jonas. Excelente noite para todos nós, para vocês também. Muito boa noite, nem um presente a mais. Já sou tão... Agora, o outro episódio eu disse que era um homem novo, né? Alguém reparou alguma diferença no pastor Vinícius? Agora encolheu o rosto, né? Diminuiu, né? Já parece que tem... Minha mulher que falou, parece que você tem boca de novo. Mas muito boa noite a todos, muito bem-vindos mais uma vez aqui conosco no canal da pastora Naira Pedrini. Agradecendo aí a participação e já pedindo de antemão, como eu sempre faço, para você não esquecer de clicar aí no like, no joinha, ajudando a gente a mostrar que a programação é uma programação relevante para o canal YouTube, compartilhando com seus irmãos, seus amigos, aí ao lado tem essa setinha aí, vai mandando para todo mundo, grupo de WhatsApp, que é uma maravilha, pessoal, para mandar besteira é rápido, é coisa boa, então clica aí, manda a palavra, divulga a palavra e se inscreva no canal. Você que não fez isso até hoje, que está acostumado aí a participar, a ver o devocional pela manhã, a ver as programações do fim do dia, os vídeos temáticos, as aulas. Se inscreve, clica no sininho, não deixa de clicar no sininho, é importante, porque você recebe o alerta no seu celular e você já vai saber assim que sai algo novo. Você às vezes está distraído no horário, ajuda bastante. Então, aciona o sininho para você ser avisado lá na opção todas e você vai receber tudo que é informação. E aqueles que querem mergulhar mais fundo, a gente gosta de dizer, e você que é um apaixonado pela palavra, independente de você ter um ministério dentro da sua igreja, ainda, você terá, mas ainda não tenha, mas você se torna membro. A possibilidade ali você vai ver tornar-se membro, e você tem acesso a conteúdos exclusivos, a novos materiais, a livros, a aulas, a cursos inteiros de determinados livros da Bíblia. O livro de Cantares é maravilhoso, o livro de Jó, tem muita coisa legal. Material que você não vê por aí dando bobeira na internet, coisa séria, extenso, que você tem que ver com calma. Veja uma aula por dia, deguste a aula, anote, leia a palavra junto. Então, assim, estou dando a dica porque é imperdível. Então, vem com a gente. Hoje, como a pastora falou, o número é um número sugestivo, né? Eu acabei não falando. Número 77, nosso podcast de número 77. E o título, pastora? Governo Único, Moeda Única. Uau. Ih, meu Deus, hoje vai esquentar o negócio. Hoje todo mundo que sempre fala, deixa o pastor Jonas falar, né? Governo. Ele não vai falar de agenda hoje, ele vai falar de governo único. Vamos falar de moeda única e governo único sem falar de agenda, né? Não, está tudo dentro do contexto, né? Que vocês estão acostumados a ouvir a gente aqui comentando. Esse é um assunto interminável, é o assunto do momento. Dia após dia você vai sendo surpreendido com a concretização da agenda, porque a agenda vai se cumprir. Eu sei como é que funciona isso. Ano após ano, eles não passam nem uma vírgula para frente e tampouco deixam para trás, porque é necessário cumprir essa agenda, porque eles não sabem, mas o cronograma deles não está na mão deles, está lá em cima, está na mão do teu Senhor, do nosso Senhor. Por isso as coisas precisam acontecer dentro daquilo que está pré-estabelecido pelo Senhor. Ixi, falei pré-estabelecido... É predestinado esse negócio? Não é predestinado. Mas você lembra quando Deus deu as 70 semanas de anos lá para Daniel, no discernimento, que era o tempo de Israel? E esse tempo de Israel, que está dentro da agenda aqui com a gente também, é um tempo que foi pré-estabelecido por Deus. Eles poderiam ter mudado tudo se tivessem clamado, se tivessem se voltado para o Senhor. Né? O nosso Deus, ele é um Deus do arrependimento. Mas aconteceu aquilo porque ele é onipresente, onipotente, onisciente,
Então, assim também para a última semana de Daniel, a 70ª semana, está aí, tá diante dos nossos olhos, ela vai pipocar a qualquer momento. Isso para eu não me antecipar e ficar falando mais ou menos quando vai ser, né? Porém, coisas precisam acontecer, e dentre essas coisas, a moeda única, né? E o governo único. Por que o governo único? Porque há essa preocupação por parte da ANON para que o governo único seja estabelecido. Ele não pode ser estabelecido de um minuto para outro, ele tem que ter um cronograma de trabalho, de realizações para poder, então, trazer à existência o governo mundial. Você sabe, quando a gente fala de governo mundial, de quem a gente está falando, pelo menos a Bíblia está falando, né? Que é o anticristo, o governo do anticristo, que governará a Terra por 7 anos. Então, hoje, o que está sendo feito é a formatação dessa plataforma para que, dentro de alguns poucos anos, eu diria 7 anos mais ou menos, né, seja estabelecido o governo mundial. Então, isso te deixa bastante aguçado, né, com a mente aguçada, para poder entender um pouco mais. Agora, eu acho que você já começou a entender que, nesse momento, você está na formatação da plataforma. Aí tem que ter moeda universal, né? A preparação para o governo único é uma moeda universal, é um cadastro de todos os seres humanos na face da Terra, que também já está bem adiantado. Todas as nações foram obrigadas, né, a enviar para o Fórum Econômico, né, Mundial o seu CPF. Então, está todo mundo sendo registrado direitinho para que seja estabelecido esse governo. Vamos falar mais para frente, vamos dar sequência aí, senão, né, vamos começar a falar, deixa eu falar um pouquinho. Mas é interessante, a pastora falou do pastor Jonas, né? Porque esse é o tema que a gente mais falou aqui nos podcasts, são o fim dos tempos, os últimos dias. Só que a gente nunca dedicou exclusivamente para falar sobre esse assunto. E é algo que ela brincou, mas o pastor Jonas é um apaixonado por esse assunto dos últimos dias, porque ele vem falando conosco, vem falando com a igreja, com as pessoas que estão mais próximas dele, que ele é alguém que aguarda ansiosamente por ver esses acontecimentos. Lógico, todos nós aguardamos ansiosamente, como sempre dizemos, somos pré-tribulacionistas, acreditamos no arrebatamento da igreja antes da grande tribulação, né? Então, ainda assim, esses fatos que antecedem é muito interessante. Uma pregação dessas, a pastora até comentou sobre isso. Você está vivendo esse relógio. Há muitos anos, aqueles que acreditam, né, os cristãos na maioria, né, e aqueles que acreditam nesse processo todo de tribulação, de arrebatamento, de grande tribulação, todas essas narrativas que a gente vem falando, a gente aguarda, fala como algo que acontecerá. Com certeza acontecerá, porque se está na palavra, acontecerá. Mas o privilégio de estar caminhando sobre esses fatos é muito interessante, né? Sentir essa angústia, sonhar com essas coisas. Tivemos uma narrativa recente de um jovem, uma criança, né? Sim, lindo. Tendo um sonho de arrebatamento, e a igreja toda veio em lágrimas, porque é uma criança que não teve a oportunidade que você está tendo de estudar Apocalipse, de ler o livro de Apocalipse. Ele é recém-alfabetizado, ele não teria nem condição de mergulhar num livro desse. E a criança relata o sonho que é, vamos dizer, eu só não posso dizer ipsis literis, porque assim como o João, dentro do seu pequeno conhecimento, tem coisa que ele não consegue narrar igual a Bíblia. Mas ele fala de ruas de ouro, ele fala de abismo, ele fala de céu e de inferno, de choro e ranger de dentes. Ele fala do Senhor, ele fala da sensação de amor inexplicável. Ele fala dos parentes, ele fala daquela questão da luz. No céu, a luz não tem o sol, não tem a lua, não tem os lumiares, mas ele via o dia, era sempre dia e sempre uma temperatura agradável, não era calor nem frio. Ou seja, ele narra o céu, ele foi ao céu. Ele teve um flash do céu. Então, e a gente tem o privilégio de hoje estar vivendo isso. Então, essa falação toda minha aqui é porque o que o pastor Jonas coloca é alguém que já caminha como pastor, como cristão desde sempre, mas como pastor, pelo menos nos últimos 40 anos, né, paizão?
como pastor. Dizem que a gente sempre já nasce pastor, né? Só não aflora, né? Demora, mas aflora. Mas, enfim, é a mesma sensação que eu tenho. Mas, de qualquer maneira, é algo que hoje ele está narrando, e a pastora, como grande estudiosa do tema, uma das pessoas que mais conhece esse assunto, que a gente conhece, é sensacional, né, mãezona? É sensacional. É apaixonante. Assustador também, né? Eu estou mais animada do que assustada, porque a gente está vivendo literalmente tudo. Então, nós vamos conversar, eles vão falar bastante, mas eu queria colocar uma parte aqui para todo mundo pensar um pouquinho na Bíblia. Eu digo para vocês que Deus sempre anuncia tudo desde o início. Então, o governo único é anunciado desde Gênesis capítulo 10, quando Deus fala de Babilônia, quando Deus fala da Torre de Babel, não de Babilônia, desculpe, Torre de Babel. Então, a Torre de Babel era um governo único. Nimrod ali, no seu governo, estabeleceu algo que todas as nações se mobilizaram para construir um zigurate. Tanto que, e com um propósito não santo, com um propósito não guiado por Deus. Eles estavam debaixo de um governo único, que era Nimrod, debaixo de um propósito único, e o objetivo era a glória do homem, que é o governo do anticristo, que é o governo único. Então, a gente tem o governo único na Torre de Babel. Deus destruiu. Por isso que eu digo para vocês, eu estou mais animada do que tensa, porque eu já li a última página. Então, eu sei que Deus vai destruir todos esses propósitos. Ele destruiu a Torre de Babel, colocando confusão entre os homens. Depois a gente vê a estátua de Daniel. A estátua de Daniel, em Daniel capítulo 2, nada mais é do que governo único, porque é uma única estátua e várias etapas da história da humanidade a partir da Babilônia. Então, é a Babilônia, Império Medo-Persa, é a Grécia, é o Império Romano. Então, você vê, todos eles eram governos únicos. Vamos começar de Babilônia. Era a Babilônia conquistando outras nações e estabelecendo a cultura deles, estabelecendo tudo. A Babilônia é que dominava o mundo, a forma de ser, a forma de pensar, a forma de agir. Então, era a Babilônia. Depois, a mesma coisa com o Império Medo-Persa e assim por diante. Vamos chegar mais recente, o Império Romano, que foi na época de Jesus, as pernas da estátua. Você vê que era gigantesco o Império Romano, a extensão do Império Romano, quantos países dominados pelo Império Romano. O Império Romano lá em Israel era um governo único. É o imposto de Roma, é a vontade de Roma, os soldados de Roma. Então, é o governo único. E era a igreja enfrentando o governo único da época. Só que nós somos a igreja da última hora. E na estátua de Daniel mostra que nós vamos enfrentar a pior oposição, o pior governo, a pior potestade, que é o animal, que é mostrado em Daniel capítulo 8, começa em capítulo 7, e ali mostra que é o pior de todos. Bom, eu falei chegando em Apocalipse, né? Eu passei desde da Torre de Babel, passei por todos os governos, da Babilônia até o Império Romano, chegamos no Evangelho, chegamos no livro de Atos, que também são as epístolas, e chegamos em Apocalipse. Em Apocalipse, Deus fala, olha, o diabo continua com o mesmo propósito. É um governo único, porque ele imita. Então, ali a gente tem Apocalipse 17, Apocalipse 18, mostrando Babilônia religiosa, Babilônia comercial, que é um governo único. É a Babilônia religiosa, é uma religião única, é a Babilônia comercial, é uma moeda única, é um governo único, é uma economia única. E nós vamos falar, só estou mostrando Bíblia. Aí o Jonas falou de agenda. Deixa eu falar de uma coisa antes de falar de agenda. Vocês sabiam que tanto o reino da luz quanto o reino das trevas não é uma democracia? Não é. É um império. Nós estamos falando de monarquia. É um único governo. Monarquia é uma única pessoa. Não é uma democracia, muitas pessoas com poder. Não, é um único rei. Então, quando você olha para o império da luz,
é um único rei. Quando você olha para o império das trevas, Jesus falou isso, ele é o príncipe deste mundo. Então, nós estamos falando de dois impérios que lutam, e são dois impérios que são monarquia, governo único. Aí Satanás quis colocar o seu governo, e quer colocar, e vai colocar o seu governo único, e o cenário está montado para este governo único neste momento, que é a igreja da última hora. A minha última inserção aqui, deixa eu ver aqui, eu anotei até para eu não esquecer, deixa eu ver, sim, da agenda. Em relação à agenda, o diabo tem agenda, e ele colocou sim, para ser executada aqui na Terra, por um único motivo, porque quem tem uma agenda é Deus. E essa agenda de Deus, ele conhece o diabo. Aonde que está escrito isso na Bíblia? Apocalipse capítulo 12 está escrito que o diabo sabe que pouco tempo lhe resta. Uma pessoa organizada, Jesus, ele sabia que ele tinha pouco tempo para fazer muita coisa no ministério dele. Ele tinha 3 anos. Você acha que Jesus tinha uma agenda? Tinha uma agenda. Tanto que ele foi morar num lugar estratégico. Ali em Cafarnaum, não é porque ele escolheu, aqui é agradável, porque tem o Mar da Galileia. Não, é porque a Via Maris passava ali, e a Via Maris era o local estratégico para o evangelismo. Então, Jesus, ele foi estratégico, e Satanás está sendo estratégico, porque ele quer imitar em tudo Jesus. Assim como Jesus tinha pouco tempo, tinha só 3 anos, ele sabe, não é Naira falando, é a Bíblia, Apocalipse capítulo 12, ai da terra, porque ele sabe que pouco tempo lhe resta. Leia Apocalipse capítulo 12, ai da terra, porque ele sabe que pouco tempo lhe resta. Se ele sabe que falta pouco tempo, ele quer levar o máximo de pessoas para o inferno, o máximo de pessoas da igreja ficar esfriada. E agora é a última da última. Sabe, ontem eu li um pastor dizendo que o sinal mais forte é a resistência das pessoas à palavra sobre os últimos dias. E eu concordo com ele, porque está escrito que Janes e Jambres resistiu a Moisés, resistiu à palavra. E eu digo para vocês que nós estamos com pessoas dentro da igreja que estão resistindo à verdade de Deus. Então, é isso que eu queria colocar biblicamente, falando, para a gente falar agora de atualidade. Então, biblicamente, o mundo foi sendo preparado, nada está fora do controle de Deus. Deus sabia, Deus sabe da Babilônia comercial, que é o governo único e a moeda única. Deus sabe dessa caminhada a passos largos para uma religião única. Então, nós estamos vivendo o que foi anunciado. Deus sabe o fim desde o início. E a senhora, quando fala de Janes e Jambres, vem também na minha cabeça que não é só uma resistência, né? É mais do que resistir, é se opor. Se opor. É se esforçar para se opor. É o que a gente vem vislumbrando hoje, né? Vem assistindo hoje. As pessoas não só se empenham em não acreditar, mas também em criar argumentações contrárias, absurdas, para resistir àquilo que vem acontecendo e está nos nossos olhos. Se você estuda a Bíblia, se você lê a Bíblia, você vê que a palavra está se montando na tua frente, ela está se encaixando, tudo começa a fazer sentido. Hoje, a senhora citou várias passagens aqui, mas ler Daniel, Apocalipse, Mateus, o livro de Mateus, Zacarias, algumas coisas que você vai olhando, você vai vendo, olha, isso vai acontecer, isso é depois disso, começa tudo a fazer sentido. Você pega aqueles recortes que se fazia, né? Vai recortando, vai colocando no seu papel as passagens e você vai vendo ela sendo construída. Exatamente. Começa a fazer sentido o quebra-cabeça. Você começa a enxergar a imagem final daquilo que vai acontecer. Então, esse esforço que você vê hoje em se opor à verdade da palavra de Deus, de todas as maneiras, você vê a mídia se esforçando, você vê pessoas se esforçando, programas de televisão, novelas, filmes, se esforçando em mostrar que isso tudo é uma grande balela, né, que não existe, que não é assim, que é assado, te rotular como louco, como radical, e quanto você não está sendo nada disso, você simplesmente está entendendo
o momento que o mundo vem vivendo. Dando sequência ao assunto, eu queria dizer para vocês que nós estamos trabalhando, nós não, o nosso governo, o governo mundial, trabalhando aceleradamente para que a nossa moeda desapareça, né, a moeda em papel, e que ela se torne só virtual. Isso tudo está programado para a unificação. Uma outra coisa interessante, quando a Naira estava falando de agenda, que Deus tem sua agenda, etc., e que o diabo tem a sua agenda também, eu quero só trazer uns fatos do passado recente, que foi a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial. Qual era o propósito, quais foram os propósitos, né? O propósito principal das grandes guerras? Era a unificação. Era fazer com que todas as nações se unissem em torno de um único governo, para que, com a desculpa de que não teria mais problemas de incompatibilidade, de guerras, de perseguições. Assim também hoje, mas não aconteceu. Né? Não aconteceu porque na Primeira Grande Guerra poucas nações aceitaram esse projeto, mas na Segunda Grande Guerra Mundial as nações todas concordaram. Olha que interessante. Não, nós precisamos sim de um governo único, centralizado, para que o mundo tenha paz, para que o mundo tenha justiça. Só que na hora de delegar ao secretário-geral das Nações Unidas o governo mundial, dois países, duas potências vencedoras da guerra se opuseram. A Rússia e a União Soviética, na época, por um lado, e Estados Unidos, por outro. Eles não aceitaram. Por isso, Nações Unidas permaneceu, foi criado, né, criou-se as suas agências, o mundo passou a ser coordenado também pelas Nações Unidas, porque eram os princípios básicos adotados por eles que valeria para as nações se basearem, mas os países, então, Estados Unidos e União Soviética, rejeitaram o processo, o culminar do processo, né, de governo único. Mas hoje está acontecendo, hoje ninguém rejeita. Você vê os próprios Estados Unidos encabeçando favoravelmente a esse projeto. Então, voltando para aqui, para o nosso país, você se lembra que o nosso Banco Central hoje é independente? Que o nosso governo não tem ingerência sobre ele? Pois é, na verdade ele não é independente, ele deixou de ser dependente do presidente do país, ele agora está dependente da NOM, da Nova Ordem Mundial. É o Banco Central Mundial hoje que determina o que vai acontecer. E assim sucessivamente. Agora, tecnicamente falando, as vantagens de uma moeda única são muito grandes, são grandes. Né? Financeiramente, elas são fantásticas. Você vê o exemplo da União Europeia, quando criou o euro. Facilitou demais o comércio, os países que você quase não deixou de perceber as diferenças sociais entre as nações ali da Europa. Né? Todo mundo passou a ter a mesma moeda, o comércio era universal, né, na região, e assim eles tiveram ganhos fabulosos de bilhões e bilhões de euros. Foram poupados só porque tinha uma moeda única, não tinha que ter câmbio, e aquela coisa de, por exemplo, quando a China desvalorizou a sua moeda para arrebentar com o comércio do mundo, e isso tudo deixa de existir. Isso tudo facilita para o governo único, para o governo mundial, que vai ter nas suas mãos as decisões, literalmente, do que vai acontecer pelo mundo afora. Então, eu gostaria que você, assim como outros temas que a gente tem tocado, eu gostaria que você tivesse a mente, aguçando a sua mente para entender um pouco mais, pelo menos para acompanhar os acontecimentos. Não fique alheio aos acontecimentos, porque eles, na verdade, são termômetro para a volta do Senhor. Entendeu? O objetivo maior nosso é que o Senhor volte, é que a sua igreja seja arrebatada, é que chegue logo o fim desse negócio que a gente não suporta mais. Por exemplo, o que a gente está vivendo no nosso país, o que os nossos irmãos latinos viveram nos seus países, né? Assim, é uma coisa absurda, deixa a gente inseguro, apavorado, só pensando no que vem pela frente, o que pode acontecer. Né? Por exemplo, até aqui nós tivemos uma direção que emplacava resistência à agenda da NOM. Então, muitas coisas o nosso gerente maior resistia, mas nós sabemos que uma próxima gerência vai acelerar esse processo terrivelmente. Né? Quando eu digo processo, eu estou falando para você o seguinte, eu estou dizendo sua conta bancária, sua poupança, seus dinheiros, suas moedas, sua economia, isso tudo entra em jogo. Então, queridos,
buscar Deus acima de tudo, né? Deus acima de tudo e você fazer a sua parte, né? Você sabe qual é a sua parte. É se organizar, é estar atento às movimentações para poder fazer a coisa certa na hora certa. Que Deus abençoe você. Aí eu quero aproveitar esse momento aqui para chamar a sua atenção. Sempre que a gente começa, o Vinícius fala de você acionar ali o joinha, né? Que é aquela mãozinha assim. O like. O like. Eu queria dizer que é sempre no início. E nós não voltamos a falar nesse assunto. E eu falei, hoje eu vou falar nesse assunto. Porque é importante que você toque nessa mãozinha aí, nesse like, dê o seu like. É muito importante, porque o trabalho da Nayara é um trabalho exaustivo. Você não faz ideia do quanto essa mulher tem trabalhado em prol do reino. Agora, a contrapartida é você dizendo que realmente esse trabalho é relevante, né? Isso vai dar mais força ainda para o trabalho que a gente está fazendo, porque o propósito nosso é alcançar multidões. Multidões. Aí você me pergunta, por quê? Eu falo, porque a última profecia faltante a se cumprir é que o evangelho seja levado a toda criatura. Você não sacou isso ainda? É a última profecia a se cumprir, que o evangelho alcance toda a humanidade. E hoje nós temos certeza que os meios virtuais, os canais virtuais, sabe, são as ferramentas para isso, porque a gente já entendeu que são elas as ferramentas. Então, quando você participa de um podcast ou de pela manhã, como é que é? Devocional, todo dia pela manhã. Ao vivo. E outras coisas mais. Então, você não retenha isso para você, sabe? Mas eu já mandei para toda a minha família. Quantos membros tem a sua família? 3? Não. Pede para a família passar para outros amigos e assim irem, sabe, passando, porque a gente sabe que, primeiro, o tempo está curto demais. Segundo, nós queremos que nossos familiares e amigos, e não amigos também, até inimigos, sejam salvos, né? Então, por favor, lembre-se, moeda única, governo único, está em cima. Então, é só complementar com o que o pastorzão falou, assim, sobre moeda única, né? Fatos, atualidades. A pastora gosta muito de falar, estude a Bíblia, mas esteja antenado com o que está acontecendo, o noticiário sério, né? Procure aí na internet, tem coisa boa, e fique antenado. É importante, por exemplo, quando a gente fala de moeda única, e o pastor falou acerca do governo, as mudanças de governo, a gente vê que no Brasil 2 fatos recentes aconteceram que contribuem muito para a moeda única. Primeiro, regulamentação do sistema de Bitcoin. O Bitcoin foi dos precursores em relação a moedas virtuais. E você vê que o Brasil, durante muitos anos, e a maioria dos países do mundo, trabalhou desregulamentado neste particular. Hoje, a partir do mês de novembro de 2022, já existe regulamentação, já tem a CVM atuando sobre isso, já tem projetos de lei rodando, sérios, tratando sobre o assunto, para regulamentar isso. Por quê? O governo entendeu que isso é algo importante, porque mexe com a movimentação de dinheiro pelo mundo. Segundo, o real se tornar moeda eletrônica, moeda virtual, a partir, salvo engano, agora do mês de dezembro, já tem o lançamento do real virtual. E a tendência, claro, hoje você anda com a sua carteira, provavelmente você já não anda com uma grande quantidade de dinheiro, se dinheiro tiver lá, dinheiro em espécie. Você anda com um cartão de crédito, você anda com um celular com alguma coisa cadastrada. Então, isso tudo já é uma preparação para que, primeiro, você tenha a tua moeda. Depois você tem a tua moeda eletrônica. Depois você tem a regulamentação da tua moeda eletrônica. Depois você tem a moeda única. E depois você tem o comprar e vender, seja na testa ou na mão, porque aquilo permite que você vá a qualquer lugar do mundo e não precise mais carregar uma carteira nem um cartão de crédito. Então, gente, cada passinho desse está concatenado para aquilo que está na palavra. Outra coisa, o pastor comentou sobre a estratégia do inferno. A estratégia do inferno, ela não muda, mas ela se adapta à nova realidade. Sim. Hoje, uma guerra com arma, ninguém compra mais. Ninguém compra mais nada violento. Inclusive, o bonito é falar que você não pode ter nada relacionado a isso, que é violento e tal. Mas a estratégia hoje é doutrinação.
A estratégia hoje é entrar nas escolas, nas universidades e doutrinar e fazer com que o jovem, desde a mais tenra idade até ele se tornar um adulto nas universidades, ele seja doutrinado. E com posições de déspotas disfarçadas de democracia. Se eu bato na tua cabeça todo dia dizendo que isso é democracia, eu estou batendo na mesa igual o pastor Jonas. Eu estou pegando o toque dele aqui. Tá pegando. É a convivência com o meu paizão. Aí eu fico aqui recebendo ela fica nervosa ali, eu já estou vendo que eu estou... Enfim, você vai sendo doutrinado, então a estratégia muda, ela vai se adaptando. Aquilo que é social, um bem social, começa a se sobrepor ao bem individual. Mas ele te vende isso como democracia. Mas, Vini, eu falei esse assunto, mas eu não concluí. Na verdade, o diabo tinha a sua agenda e eu falei da Grande Guerra Mundial, a agenda dele era para se cumprir ali. Uhum. Não se cumpriu por quê? Porque a agenda de Deus não era. Isso que eu falei, Sabe os por que dois não têm era? agenda, Não mas era quem por uma prevalece é de uma Deus. série de razões. Tinha que acontecer. Não, pensa comigo, Israel precisava voltar. Sim. Israel tinha que voltar, Israel tinha que se tornar nação, a figueira tinha que ser plantada, tá? E depois de Israel voltar, alguns anos depois, só que Jerusalém foi acoplado de novo. Então, é a agenda de Deus que tem que se cumprir. Isso A internet tinha que ser o que é hoje, né? Para que possa haver o que a pastora sempre nos ensina, para que possa haver aquela Exato. Deus joga transmissões simultâneas para qualquer lugar do mundo. A pessoa hoje com um telefone celular lá no meio de uma floresta por satélite, Sim. ele vê algo que está acontecendo na Times Square, que vê em Tóquio, que vê numa tribo da África, que enxerga na Sibéria, ou seja, onde ele estiver, no deserto. A gente, Israel, o celular pega no deserto. Pega. Então você pode estar no extremo mais oriental ou ocidental, no sul, no norte, você vai enxergar aquilo acontecendo ao mesmo Será que tempo. isso tem na Bíblia? Opa! Quando as duas testemunhas, está escrito que o mundo todo vai ver que elas estão mortas ali em Jerusalém, como que o mundo todo vai ver? Hoje é simples, hoje a gente vê tudo em tempo real. Você está aqui, eu vejo em tempo real o que está acontecendo na China, eu vejo em tempo real o que está acontecendo no Japão, eu vejo em tempo real tudo que está acontecendo no mundo todo. É questão de segundos para você saber o que está acontecendo em algum lugar. Então, hoje fica tudo muito claro. Hoje, quando fala de marca, né, na mão, marca na testa, é tudo muito real. A gente já sabe, já faz muito tempo, séculos que... Falando disso, tem bastante tempo que a gente não fala do chip, né? Então, falando agora. Então, quando a gente começou a aparecer o chip, que é do tamanho, isso há 20 anos atrás, que o chip é do tamanho de um grão de arroz. Isso eram os primórdios, né? Hoje é uma realidade, já tem gente com esse chip, é o anticristo? Não, não é. É a tecnologia e é o cenário preparado para colocar como uma regra. E hoje a gente vê que as regras é muito rápido. Tudo passa a ser normal muito rápido. Passou a ser normal muito rápido ficar em casa. Passou a ser normal muito rápido usar máscara, voltar a usar máscara, deixar de usar máscara. Tudo é muito rápido, a gente se adapta a tudo isso. É uma ordem coletiva. Se amanhã vier uma ordem maluca, aí você fala, eu nunca, e vai. E vai obedecer, porque não tem como. Tinha como você furar o lockdown? Não. Tinha como você ir em algum lugar sem máscara? Não. Então, querido, vai ser assim também em relação a tudo. Então, já tem a tecnologia para o chip. Hoje, não é regra. Hoje, põe quem quer, como medida anti-sequestro, ou como para um animal, que para um pet lá na Europa, coloca em pet para se perder, acha logo. Então, isso é opcional, mas vai ter um momento que essa tecnologia que já está desenvolvida não vai ser opção. Agora a gente viu, semana passada, 2 semanas atrás, anunciado já o chip no cérebro. E está tudo preparado. Não é o anticristo. É o anticristo. Não, é o cenário para ele, daqui a pouquinho, aparecer e colocar como regra. Agora eu quero todo mundo, porque aí ele vai colocar os seus motivos e vai ser muito lógico. Hoje é tão lógico, as pessoas aceitam com tanta facilidade o anormal como normal. E eu digo uma coisa, que assim como tem agenda, os dois, eu provei, biblicamente falando, agenda de Deus, agenda do diabo, eu digo para vocês que
as características nas pessoas, essas duas autoridades máximas também estão num momento crucial. Por exemplo, este momento é o momento de Deus trabalhar com remanescente. Quem é o remanescente? É aquele que vai ser, neste momento de pressão, continua firme. É este que, neste momento, está sendo submetido a uma limpeza extrema, que Deus está se sentando como ourives e como lavandeiro. Então, nós estamos andando na contramão de um evangelho moderno que diz que pode andar com manchinha que tudo bem. É um evangelho moderno que diz, Deus flexibilizou, pode tudo. Não, a Bíblia mostra que Deus está buscando um remanescente que sabe que o que está escrito é santidade ao Senhor na testa, como era dos sacerdotes no livro de Êxodo. E o diabo, por sua vez, ele está colocando características dele nas pessoas, o caráter dele, a perversão, a violência, o egoísmo, o orgulho, cada vez mais. Inclusive, a gente vê até esses traços no meio de pessoas da igreja. Então, cuidado com a tua conduta, porque ou você está sendo influenciado pelo céu ou pelas trevas, né? Pastor, falamos um pouco assim mais detidamente de moeda única, né? O senhor falou sobre o Banco Central, a submissão do banco a um órgão maior, um órgão mundial. Né? Eu falei sobre a questão das moedas eletrônicas estarem chegando num nível que você vai ter a condição de uniformizar tudo, fazer tudo igual, então você não vai ter que fazer câmbio, não vai ter pouca diferença faz se você está aqui em Israel, nos Estados Unidos, se você está na Polônia, se você está no Japão. Você vai comprar e vender porque você vai ter a moeda única e futuramente o chip. Nós não, mas o chip. E quanto ao governo único? Eu queria que o senhor falasse um pouquinho, porque existe essa agenda que o senhor fala da NON, que a gente já vê a preparação hoje quase que por blocos. Né? Hoje a gente vê grandes blocos sendo formados na América Latina, na América do Norte, nas Américas, né, vamos dizer assim, Europa, África, é algo que você já vê até há mais tempo por conta desses governos ditatoriais. Sim. Que o senhor falasse um pouquinho sobre o governo único. Então, quando a gente para pensar sobre o governo único, a gente se depara com situações bem preocupantes. Não tem nada agradável para falar a respeito do governo único. Não tem nada agradável sobre quando você descobre qual é o regime que eles precisarão implantar no mundo para poder governar. Como é que eles podem governar com uma moeda única, um salário quase que único para todo mundo, entendeu? Uma quantia irrisória de salário. Como é que você pode encontrar coisa boa? Essas vantagens que eu falei anteriormente só vai servir para quem está lá em cima, né? Para quem está de fato no governo. Porque a palavra de Deus ela diz que o mundo vai estar em caos, né? Vai ser caótico a situação mundial, a situação econômica, social, e ele vai chegar com uma solução. A gente sabe disso. É claro que vai chegar com uma solução. O mundo no caos, tudo preso nas mãos deles, lá, toda a riqueza do mundo nas mãos deles, como se hoje não estivesse, né? Já está, toda a riqueza já está na mão das 13 famílias que sempre governaram o mundo, só que agora explicitamente. Então, a moeda única não vai ser nada bom para a gente, porque como é que você vai administrar $20 mensais, pô, entendeu? Estou dando um exemplo aqui caótico, né, gente? Como é que você vai administrar se você tem uma casa grande hoje e amanhã o governo mundial acha que a tua casa está muito grande e você pode abrigar mais 2, 3 famílias lá contigo? Como é que você vai viver feliz se você tem uma casa na cidade e uma casa no campo? Você não pode ter 2 casas, você só vai ter uma. Como é que você vai ficar feliz se o governo chega uma ordem do governo mundial dizendo para você que a sua casa não é mais sua, ela não é propriedade sua, ela é propriedade do governo? A gente pensa nisso como um absurdo, mas eu digo para você, isso já vem existindo no mundo comunista há muito tempo. Não precisa ir longe. Lemos juntos a notícia de que as fazendas na Holanda, o governo vai comprar em nome do meio ambiente. Então, porque usa muitos produtos agrotóxicos e etc. Gente, é pior aí eu que falei, isso. Tá bom. Os gases do gado aí tá. contaminam Não, aí tá. Aí você desativa essas fazendas, vai ter
um meio ambiente melhor, e aí come o quê? Insetos. Come Insetos. o quê? A China foi treinada, ela já tem todo o know-how. Mas você está vendo Entendeu? como ficou normal? Aí a gente lê como se fosse normal, de que a Holanda, o governo, está oferecendo praticamente 100% mais para os fazendeiros. É quase irresistível eles não venderem a fazenda para o governo. E eles não estão comprando para fazer algo, é para desativar, é para não, por causa do meio ambiente, ser desativada. Mas aí, e o problema alimentação? E o problema, sabe? Então, hoje, a gente lê notícias que você fala assim, se fosse 20 anos até, que é isso? Hoje você fala, é normal, é verdade, é isso mesmo, tem que ser isso. O Vini falou para mim sobre o governo, né? Sobre o governo mundial. Eu vou contar para vocês um segredo meu. O segredo meu é o seguinte. Lá nos anos para trás, quando o Bill Gates apareceu, aquele garoto gênio, eu falei, meu Deus, esse é o cara inteligente que vai ser o anticristo. Eu pensava, porque o anticristo tem essa característica, você sabe, né? Ele vai ser muito inteligente. Só que quantos melhores que o Bill Gates apareceram depois? Apareceu Steve Jobs, apareceu a Amazon, apareceu, agora por último, Elon Musk, né? Elon Musk, estou pronunciando assim. Elon Musk. Elon Musk. Apareceu ele que hoje está predominando os cabeças gênios, né, sobre a Terra. Aliás, aquele chip do cérebro é coisa dele, entendeu? Aí ele fica assim, ele fica andando entre ser simpático, né? Aí, eu acho que ele é bem e com umas intencionado. coisas assim meio que preocupantes. Fico olhando para ele assim, tem coisas que ele faz que eu simpatizo. Aí tem coisas assustadoras. Eu não entendi até hoje aquela visão. visita repentina dele ao nosso governo, né? Eu fiquei sem entender aquilo. Eu gostei, mas o que está por trás disso? Eu gostei de algumas coisas que ele colocou lá, fez como regra lá no Twitter, mas aí chega outras coisas que ele está fazendo. E esse cara, eu estou de olho nele. Ele é impossível de ser rotulado, né? Verdade, é um verdade. ponto de interrogação. Agora, o mais importante você saber é o seguinte: para haver uma unificação, é necessário que a mente de todos os governantes estejam alinhadas, né? Porque, caso contrário, acontece o que está acontecendo hoje. Um país ou outro aqui, outro ali, com resistência. Mas 90%, eu diria para vocês, 90% das nações já aderiram. Se você quer se assustar um pouquinho, já aderiram. Aí você pergunta, e o Brasil? O que acontece com o Brasil? Eu vou dizer para você com toda honestidade. A promessa de Deus de que o grande avivamento espiritual virá através do Brasil, é possível que faça com que com o Brasil as coisas aconteçam diferentes, viu? Porque é tanta resistência, né? Tanta resistência, mas a gente vê Deus prevalecendo. Porque não esqueça que Daniel e José estavam em governos endemoniados. Sim, é verdade. Mas a vontade de Deus prevaleceu através desses dois homens que foram colocados em lugar estratégico. Então, é por isso que eu creio, a agenda de Deus prevalece. Mas Deus falou que a agenda do diabo tem que se cumprir Pois também. mas me chama... Só que nós somos a resistência. Me chama muita atenção isso, da resistência, porque isso já se espalhou pelo mundo afora. Mas o a Brasil igreja não é primitiva... conhecido mais pelo país que fornece alimento para o mundo. Hoje o Brasil é conhecido por um povo unido, resistente. Então, a igreja Entendeu? primitiva era assim. Meu Deus, cara. Então, nós estamos voltando ao início, né? Porque está escrito na palavra que a glória da segunda casa vai ser maior do que a primeira. Deus compara a gente o tempo todo com a igreja primitiva. Eu também acho. Então, concordo. Nós somos a resistência. Quero voltar ao E início as pessoas de tudo. As pessoas ficavam impactadas. Quero contigo, Jesus. Eu lembro uma vez que eu fui, estando ali em Israel, quando a gente estava em Cesareia Marítima, e o povo estava tirando foto do mar, do aqueduto, e eu fiquei ali para trás com o Eli, e ele falou uma coisa para mim ali naquele anfiteatro, na arena. Ele falou assim para mim, olha para o teu pé. Aí eu olhei e falei assim, muito sangue foi derramado aqui. Tem voz de sangue aqui de cristão. Aí eu fiquei chocada, porque para mim era mais Roma, né? Uhum. Eu falei, aqui também, Eli? Ele falou, sim, aqui os cristãos eram trazidos para esta arena, né? Porque Cesareia Marítima era dominada pelos romanos. Então, aqui, como exemplo, cristãos eram trazidos para esta arena, Naira. Eu falei, sério? Então me fala alguma coisa sobre este momento.
E aí o povo tirando foto e a gente ali conversando. Me veio um arrepio de sentir, meu Deus, eu estou pisando num lugar em que muito sangue foi rolado. Ele falou, você sabe por que muitos romanos se converteram aqui nesse lugar que você está? Eu falei, por quê? Ele falou, porque a exemplo do que acontecia lá em Roma, eles entravam chorando, com medo, mas quando eles chegavam no centro, era algo que sempre acontecia. Eles davam as mãos e eles levantavam, não olhavam para as bestas feras que vinham para cima deles. Eles olhavam para o céu e começavam a orar. E os romanos, ao invés de se divertirem, ficavam perturbados. De onde vem essa paz? De onde vem essa... Eles ficariam unidos ali, não ficar fugindo. Ele diz que ali, naquela arena, ele é arqueólogo, ele é historiador, ele falou que ali, naquela arena, foi marcado como eles não corriam dos animais, eles ficavam unidos, de mãos dadas. É a resistência. E diz que muito romano se converteu ali. Então, eu creio que nós, trazendo para os nossos dias, hoje a gente não tem uma arena, mas... eu me sinto ridicularizada, porque ali o objetivo era ridicularizar, era intimidar, era pressionar e dar uma lição. Eu me sinto, muitas vezes, ridicularizada. Você é pré-tribulacionista? Isso é coisa antiga, isso é coisa de gente que não pensa muito, que não é informado. Gente, porque nós aqui 3 somos informados que nós somos pré-tribulacionistas. Porque tudo está se cumprindo do jeitinho que Jesus falou. E não adianta você falar que não vai ter... Agora eu vou defender. Não adianta você falar que não vai ter arrebatamento. Sabe por quê? Porque também ali, quando Jesus nasceu, ninguém estava esperando Jesus e era ridículo você dizer que Jesus chegaria naquela geração. Então, isso me conforma. Então, eu digo que eu tenho orgulho de ser ridícula, porque, da mesma forma como os 3 reis magos não tiveram vergonha de dizer viemos porque sabemos que o rei nasceu, por mais que falasse não, ninguém está sabendo, está escrito, mas não é desse jeito. Gente, quando eles foram procurar os religiosos, falaram isso. É desse jeito, mas não é agora. Fica tranquilo, não é agora que o Messias vai nascer. E era. O Messias já tinha nascido. Então, meu recadinho para você, cuidado. Cuidado para você não ficar para trás, porque quanto mais negam, mais é verdade. Porque é verdade que Cristo vai voltar e a igreja vai ser arrebatada. Hoje eu perdi a paciência nessa área. O engano se multiplica, né? Até no meio cristão, como a senhora falou. Quando você esvazia e tenta criar uma teoria resistente para mostrar que algo que vai acontecer já aconteceu, você esvazia essa expectativa importante que as noivas têm que ter durante esse período. De estarem, como falamos aqui em podcast anterior, né? De estarem enchendo o seu tanque de azeite para aguentar o que vem pela frente. Porque o que vem pela frente, e eu gosto muito dessa passagem de Mateus 24, que é o nosso livro mais lido aqui, os versos 20 e 21, que diz: orai para que a vossa fuga não se dê no inverno nem no sábado. E aí a parte mais importante. Porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem jamais haverá. Sim. A gente não passou por isso ainda. E no nosso entendimento, a igreja não passará. Porém, esses que entendem que isso já aconteceu, esse nível de não tem sustentação. Ou seja, como nunca houve nem jamais haverá. Você está chegando aqui no finalzinho das dores e já está sentindo essa angústia, essa agonia. Quando o pastor Jonas fala sobre isso tudo que está acontecendo de governo único, é você assistir a um filme. Eu digo mais, paizão, o senhor falou 90% dos governos já estão. Eu diria que está tudo pronto, não precisa 100%. Hoje eles têm a condição de te fazer sanções econômicas, sanções políticas, pressão, te deixam sem comer. Eles cortam o comércio marítimo, eles deixam de chegar insumos. Nenhum país tem autossuficiência em tudo. Você depende do algodão de um lugar, do milho de outro, do trigo de outro. Da Europa nesse Exato, o gás acontecendo, o frio, gente morrendo de frio. A imprensa não noticia isso, porque ao noticiar, ela vai estar rotulando um determinado governo, um determinado país como genocida.
Mas esse termo agora ficou sendo usado num outro viés, eu não preciso repetir aqui, que você já sabe bem quem eles rotularam de genocida. Então você aceita coisas com facilidade, você engole coisas com facilidade, a informação é enlatada. Fake news, para um lado é fake news, para o outro lado é verdade. A imprensa não noticia quando alguém está fazendo algo que não é do interesse deles ou que eles não sustentam, então que eles não concordam. Então, quando o governo único está se formando, não precisa ter 100%. Né? Então, eu creio, eles vão fazer pressão. Por isso, até eu acho que esta pressão vai nos empurrar para o avivamento. Vai começar a faltar coisa, vai começar a ter dificuldade, necessidades, etc. E o povo de Deus, aqueles que estão antenados, vão orar, vão clamar, vão buscar. E vai haver uma manifestação sobrenatural que é necessária antes que ele volte. Então, e eu faço uma pergunta para você. Olha, veja como o governo único, ele está todo assim, a atmosfera está pronta. Acabei de falar de fake news. Quem é o pai da mentira? Opa! E hoje o que é mais comum, não estou falando de coisa nacional, gente. Eu não estou falando só do nosso problema e das fake news aqui no Brasil. Eu estou falando de fake news em relação à vacina, fake news em relação ao que está acontecendo ou não na China. São as fake news que estão por aí. Aí quando você toma como verdade, daqui a pouco, não, isso é fake news. Então, por que tanta fake news? Porque Satanás é o pai da mentira. Então, isso significa que o governo dele está dando certo, está entre os homens e está tudo preparado. Só está Olha, para esse governo único, para essa moeda única, só o anticristo só está esperando o que já estamos no limiar. Todo mundo está assim num sufoco tão grande, mundial, global, que todo mundo vai clamar por isso. No seu interior, gente, eu não aguento mais isso, precisa ter uma solução. Eu não aguento mais viver isso, precisa de uma solução. Então, aí aparece no cenário o anticristo dizendo, eu tenho a solução. Olha, isso tudo aqui é muito arcaico, nós estamos numa outra... Hoje a gente sabe, os robôs estão sendo feitos com expressão facial. A tecnologia, olha, correndo muito rápido. Aí chega esse homem que é carismático, rico, inteligente, e aí ele vai e diz assim, gente, eu tenho solução para tudo isso, mas esse sistema econômico está muito arcaico, esse sistema político, você vê que não dá certo, vocês ficam tudo em guerra, é muita instabilidade, eu tenho uma ideia, porque ele é muito, muito inteligente, então, e ele vai colocar esse plano em ação, e é neste momento que o governo... Hoje a gente já vê prenúncios, movimentos para o governo único e para a moeda única. Mas, em pouco tempo, ele aparece e fala, pronto, agora eu vou colocar. Mas não vai ser assim algo assustador, não é um ditador, ele é simpático, ele é inteligente, ele é poderoso, o mundo vai aclamar, até você vai aclamar. Estou falando certo, se você não estiver antenado na Bíblia, você vai aclamar essa pessoa. Não é assustador, não tem um chifre, não tem um tridente, ele não vai te ameaçar, ele só vai te trazer solução para a tua vida. E você vai falar, gente, porque ele não apareceu antes? Eu queria que ele tivesse aparecido antes. Que ideia maravilhosa, que homem. É a solução para os nossos problemas. Acabou aquilo que a gente está brigando aqui, irmão contra irmão, povo contra povo, a sensação de guerra, de luta, de briga, a angústia, está resolvida. Aí ele vai como falar é que assim, esse cara não apareceu eu tenho antes? uma solução melhor aí em relação à igreja. Vocês ficam aí com os seus megas templos, um monte de espaço aí, ocupando um monte de espaço. Eu tenho uma solução para esses espaços. A gente faz uma religião única, vamos colocar tudo online, esses espaços dessas megas igrejas eu vou usar para outras coisas, não sei o quê. Mas ele vai trazer tudo numa facilidade, numa ideia tão maravilhosa que todo mundo vai falar, faz sentido. Por isso já tem o metaverso, é verdade, minha igreja pode ir para o metaverso, eu abro mão desse meu espaço, mais ou menos igual a fazenda. É uma boa ideia. Eu vou ganhar 100%, né? O fazendeiro vai dizer que, bom, tem fazendeiro que não quer, mas tem fazendeiro que vai falar, é a solução do meu problema, não preciso acordar cedo, não preciso fazer nada, eu vou ganhar 100% mais aqui vendendo a minha fazenda. É uma boa ideia. Igrejas que não tiverem antenada também vão falar, que legal, vai comprar meu templo 100% mais do que o que eu gastei. Boa ideia, eu vou lá para o metaverso, vai dar no mesmo.
E eu quero deixar um conselho para alguns de vocês que estão nos ouvindo. Você que trabalhou muito, você que deixou de adorar os seus domingos. Já sei o que ele vai falar. Você que, Também sei. que acabou armazenando muita riqueza. Eu vou te dar um conselho. Viva intensamente a tua riqueza, e o dinheiro que você tem guardado em algum lugar, você vai perder ele todo. Então faça uso desse dinheiro agora. Ajude aos pobres, ajude aos necessitados, ajude os seus familiares. Entendeu? Seja mais fiel a Deus. Fique sabendo que esse dinheiro vai perder o valor, entendeu? Se o que está no banco vai perder o valor, imagino que você tem guardado aí, enterrado. Então, por favor, pense nisso. E eu quero deixar uma palavra com você, que está em Apocalipse 3, a partir do versículo 13, diz assim: que todo aquele que pode ouvir, ouça o que o Espírito está dizendo às igrejas. Aí eu vou dar como exemplo ao anjo da igreja de Laodiceia. Escreva esta carta. Esta mensagem vem daquele que permanece firme, a testemunha fiel e verdadeira, a fonte primitiva da criação de Deus. Eu conheço bem as suas obras, ele falando para nós. Eu conheço bem as suas obras, sei que você não é quente nem frio, eu desejaria que você fosse uma coisa ou outra. Porém, já que você é meramente morno, eu estou a ponto de vomitar-te. Vomitar-te de mim, né? Ou seja, cuspir da minha boca. Ele diz aqui na minha tradução. Você diz, eu sou rico, tenho tudo o que necessito, não preciso de coisa alguma, e não percebe que espiritualmente você é um desgraçado, um miserável, um pobre, cego, nu. O meu conselho a você é que compre de mim ouro puro, ouro purificado pelo fogo. Só então você será verdadeiramente rico. E que adquira de mim vestes brancas, limpas e puras, para cobrir a sua vergonha e nudez. E compre de mim remédio para curar os seus olhos e devolver-lhes a sua vista. Eu corrijo e disciplino todo aquele a quem amo. Portanto, abandone a sua indiferença e se torne um entusiasta das coisas de Deus. Amém? Amém. É isso aí. Então, a palavra que a gente tem é prepare-se e viva o governo de Deus sobre a sua vida intensamente. Saia da inércia. A vida com Deus é ativa. É ativa. Não troque, não negocie aquela única horinha e meia que você tem numa semana, quando você deveria separar todo dia de domingo para celebrar, adorar o Senhor, até a horinha e meia da tua igreja, você fica negociando com as coisas desse mundo. Cuidado com o que você está fazendo para você não ser pego de surpresa, né? Exatamente. Aí eu repito, disciplina quem amo, é o Senhor falando, já não sou mais eu. A verdade esteja apercebido, né? Falamos aqui de governo único, de moeda única, para que você entenda o momento que você vai passar, o momento que o mundo está prestes a formatar, mas não deixe que isso te desanime, não deixe que isso te jogue para baixo, não escute nem participe de um podcast desse com derrotismo, porque, como disse o pastor e a pastora, virá um grande avivamento, e isso parte de você. Busque o Senhor enquanto há tempo. Sim. Porque diante de toda essa situação e quando tudo isso acontecer, você vai estar fortalecido e, como sempre falamos aqui, a última página desse livro você já leu, você já sabe o que vai acontecer e você sabe quem vai ser o grande vitorioso. Esteja entre os vitoriosos, aproveite e que Deus te abençoe, te guarde, te proteja, esteja conosco nos próximos podcasts. Não deixe de se inscrever no canal, acionar o sininho aí ao lado para que você possa ser notificado de toda a programação. Clique no like, compartilhe a programação, e você que quer algo mais sobre esse assunto, você tem aí o livro inteiro de Apocalipse, o livro inteiro de Daniel. Você tem coisas maravilhosas aí sobre esse assunto de últimos dias, como eu disse, nos próprios podcasts. Então, torne-se membro, que você vai ter acesso a conteúdos exclusivos, a análise, aí sim, profunda. Você vai ter condição de digerir ali verso a verso, versículo a versículo, entender o contexto histórico da palavra, entender, às vezes, uma expressão que é usada, entender a origem etimológica de muita coisa que é falada. A pastora Nara conhece esse assunto a fundo e a gente glorifica a Deus pela vida dela, e você tem essa oportunidade de se tornando membro. Então, vem com a gente.
Chegamos ao fim de mais um podcast, de número 77. Foi maravilhoso estarmos aqui. Agradecemos a Deus pela tua vida, pela nossa vida, e que Deus nos abençoe mais uma vez. E até o nosso próximo. E o próximo vai ter convidado especial. Aí sim vai ser convidado especial, tá bom? Que Deus abençoe.